que o Senhor tem transmitido a ele, daquilo que o Senhor tem falado a Jesus. Abra os nossos corações hoje aqui para que nós possamos receber todas essas coisas do Seu Filho, esse pão partilhado nessa mesa. Jesus, é isso que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Som. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vocês estão vivos? Opa! Estou feliz demais de estar aqui com vocês. É um privilégio mesmo. Acordei feliz essa manhã, pensando que ia estar aqui com vocês. Uma casa que a gente ama tanto. Vocês são mais do que amigos para nós, família mesmo. Agradeço a Deus todos os dias pela vida do Farney. Para quem não sabe, o Farney fez essa conexão aqui com a gente. E Deus é bom. Deus é bom. Eu estava lembrando quando ele veio ministrar, né? Fiquei sentadinho ali, vi vocês, conheci a primeira vez a casa. E é maravilhoso, maravilhoso. Conhecer cada um de vocês, o retiro, tudo aquilo que a gente viveu como igreja juntos, né? Até aqui. E tanto nos momentos bons, quanto nos momentos difíceis como ontem. E ter a presença do Eli ali representando também vocês nas ruas. Foi maravilhoso. Tanto é que eu comentei com o Pedro, eu nunca lidei com uma situação assim. Nunca. A gente ouve falar, a gente, né, escuta relatos, mas lidar, ver a situação ali. A gente ficou 30 minutos só chorando para pensar no que fazer. E eu já corri pro Eli, porque olhando pro Eli, eu olhei para todos vocês. E do zelo que vocês têm por essas ruas, né, do compromisso que vocês têm com a República. Então saibam que isso é um testemunho vivo, que ecoa. Então isso para nós ali foi um refúgio. Falei, Eli, corre, cara, manda uma mensagem aí pro Dan, manda uma mensagem pros seus contatos, vamos ver aí o que a gente pode fazer, porque de fato é uma marca viva dessa igreja. É uma marca viva dessa igreja. A gente olha para vocês, a gente vê o compaixão, a gente olha para vocês, a gente vê misericórdia, né? E essa república, ela está sendo abençoada por vocês. Amém? Eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu, né, nessa semana mesmo. Muita coisa aconteceu essa semana. A gente estava ali na terça-feira, lá na Bereana, Amor pela Palavra, um encontro com os jovens ali. E no final, tinham 2 jovens ali visitantes. Eu fui conversar com eles, a gente batendo um papo. E eles falaram assim, eu me batizei agora, 2024. E a moça falou 2023, recente. Falei, recentemente vocês tomaram essa decisão, que maravilhoso. Conversa vai, conversa vem. E eles comentaram que estão vivendo algo fresco, algo novo. E já me trouxe à memória aquela famosa fala, né, de quem tem anos de caminhada e fala assim, poxa, o primeiro amor, né, o primeiro amor, que maravilhoso ver eles ali queimando, e eles estavam lá na Bereana e compartilhando numa roda de conversa da palavra, o primeiro amor. E eu falei para eles assim, olha, muito se fala sobre deixar o primeiro amor, né, e então se sente saudade sobre ele, mas só sente saudade quem deixou ele de fato. Quem se apartou desse lugar de primeiro amor. Então, permaneçam, continuem colocando lenha, continuem queimando, né? Porque tem uma caminhada pela frente. Então, a gente não espera que, ao longo dos anos, eles que acabaram de tomar essa decisão, ao longo dos anos, eles caiam numa rotina de religiosidade. Eles caiam numa frieza espiritual. Mas que eles entendam que o primeiro amor não é só um lugar, é um estado. Nós estamos em primeiro amor. Nós queimamos de amor pelo noivo dia após dia, entende? Mês após mês. E aquilo me acendeu algo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Cânticos, capítulo de número 1. Vocês estão vivos? Aleluia! Amém. Bora lá. Cantares, capítulo de número 1. A partir do verso 1 mesmo, a Bíblia diz assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. Aqui é o coro da amada. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho, e a fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Leva-me com você, vamos depressa.
estamos alegres e felizes por sua causa. Celebramos o seu amor mais do que o vinho. Amém? Só até aqui. Eu quero falar com vocês algo que eu acredito ser uma das marcas ali da nossa igreja e também dessa igreja, que é a devoção. E o que envolve a vida de devoção. Porque para nós devoção, ela é um profundo desejo de estar com Cristo, de estar com o Senhor, de estar perto de Deus, mas não por obrigação, mas por afeição. É uma aplicação do coração, é uma intencionalidade, é algo verdadeiro de busca pela presença de Deus, sabe? É algo que nos consome de fato, é algo que nos empurra para Ele. E quando a gente fala sobre isso ser uma marca da nossa igreja, é porque quem me conhece sabe, não tem outra mensagem para mim. Sempre vai ser essa, sabe? Não é à toa que a gente chama Plante Amor. Não é à toa, a gente vive esse amor, a gente celebra esse amor, a gente procura cultivar esse amor. E amor em foco da mesma forma, né? Já dizia o Caruso, plante amor, amor em foco é a mesma coisa. Então a gente tá nesse pacote, sabe? E quando eu olho para Cântico dos Cânticos, a gente sabe que há duas maneiras de olhar para esse livro. Vamos lá, a primeira interpretação é literal. Então, se a gente tem alguns casais aqui na casa, eu quero encorajar vocês a mergulhar nesse livro dessa forma, com a interpretação literal, sobre cânticos de amor de um homem para com a mulher, que nos encoraja a viver essa união, essa celebração do casamento, entende? Então nós olhamos e vemos um homem celebrando o amor com uma mulher. Isso é literal, isso é real. Você lê do início ao fim do livro e você percebe que Salomão e a Sulamita estão em cânticos de amor um com o outro. Mas existe uma outra interpretação, que é uma interpretação espiritual, onde nós olhamos para a figura do homem e simbolizamos Cristo. E olhamos para a figura da mulher e representamos eu e você, a igreja. Esse relacionamento vivo de amor, ele precisa ser cultivado no nosso meio. Ele precisa ser levado a sério no nosso meio. Porque quando a gente fala de caminhada, de jornada de fé, é um passo de cada vez. Como tudo na vida. Às vezes a gente entra num relacionamento e ali a gente está nos nossos primeiros passos, orando, conhecendo alguém. E aí logo as pessoas sabem desse relacionamento. E aí? Já pediu namoro? Já comprou aliança? E o próximo passo? Pediu em namoro, mas e aí? E o noivado? Tem que falar com o pastor, hein? Começa aí uma escola, um discipulado, vamos junto, o altar e assim por diante. Aí a gente casa, eu e a Thalita não deu nem muito tempo. Logo um ano, filho. E aí a gente pensando, e o próximo passo? A vida com Deus, por mais que a caminhada seja prazerosa, por mais que a jornada tenha o seu prazer, porque nós temos Ele, Cristo também nos convida a um progresso na fé, a um crescimento na fé, um dia de cada vez, e sempre em novidade de vida, e sempre é de glória em glória. Nós caminhamos com o Senhor, nós crescemos com Ele. Então esse relacionamento, ele precisa ser levado a esse lugar de intensidade. Esse relacionamento precisa ser levado a um lugar de genuíno amor, que é restaurado a cada dia, que a cada manhã nós provamos de uma fragrância nova, de um cheiro novo. Sim. Onde um culto após o outro não é só uma rotina, não é só uma programação, mas são momentos onde nós mergulhamos nesse amor. Uma adoração pública como família, reuniões, discipulado, círculo de oração, eu não sei, mas tudo aquilo que envolve a vida da igreja e coopera para o nosso amadurecimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então caminhar com Cristo é isso, é novidade de vida, é avançando, é progredindo. E quando eu olho para Cantares e logo no começo desses versículos, eu vejo o clamor de uma noiva. Fala comigo, clamor de uma noiva. Eu vejo o clamor de uma mulher apaixonada. Eu vejo que existe nela um genuíno amor, afeição pelo seu amado. E ela começa dizendo assim, olha, o meu desejo é que você me beije com a sua boca, que você me cobrisse com os seus beijos. Existe um desejo nela de ser levada a um nível mais profundo de intimidade. Existe um desejo nela de ser levado para um nível superior nesse relacionamento. É como se ela sentisse uma incomodação, algo que perturba a sua alma, mas de uma maneira santa. Onde ela olha para si, ela olha para o amado e diz, olha, esse relacionamento, por mais prazeroso, por mais genuíno, eu creio que existe algo a mais. E eu quero ser levado a esse nível maior.
Qual foi a última vez que você, olhando para o seu relacionamento com Cristo, se colocando, sabe, realmente numa mesa com Ele, e você diz assim: olha, eu percebo que existe algo mais profundo nessa relação, algo que vai muito além do que eu tenho vivido até aqui, algo que vai além do que saber algumas canções de cor, algo que vai muito além do que alguns versículos de cor, algo que vai muito além do que uma Bíblia aberta no Salmo 91, na frente da TV, não sei. Algo que supera isso, algo que nos leva a uma revelação. Essa mulher, ela está dizendo: eu creio que existe um nível superior nesse relacionamento. Então, quando ela diz: eu quero ser coberta por esses beijos, longe de uma conotação sexual, Deuteronômio capítulo 8, verso 3 vai dizer assim que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu creio que quando essa mulher, nesse clamor, ela espera receber beijos do amado, ela está dizendo, em outras palavras: eu quero que você me beije com a sua palavra. Porque aquilo que sai da sua boca não é só revelação de intimidade, é revelação de compromisso e selo de uma aliança. Não é só amor, expressão de amor, porque ela está dizendo: eu quero receber essa expressão. Eu quero ver que Cristo me ama e quero corresponder a esse amor. Mas existe algo além. Eu quero revelação de quem você é. Eu quero revelação de quem o Senhor é nesse relacionamento que nos envolve. E ela está dizendo: me beija com as suas palavras. As suas palavras me educam. Os seus lábios me instruem. Os seus lábios são como espada afiada que me instrui na sua palavra. E o seu beijo não é só intimidade, é revelação, é conhecimento de quem você é. Sim. Ela está gritando isso: eu quero ser coberta de beijos pelo meu amado. Sim. Será que é um anseio em nós em caminhar com Ele em profundidade e revelação? Entendendo que a cada dia, a cada mês, você que já foi batizado há alguns anos, alguns meses, eu não sei, Cristo está pronto para se revelar a você a cada dia mais. E a Bíblia diz que é preciso uma eternidade para conhecê-lo. Uma eternidade. Gabriel, o que é a vida eterna? Conhecê-lo e conhecê-lo para sempre. Aleluia. Então, ser beijado pelo amado, receber beijos do amado, é receber revelação dele. É receber o beijo da palavra dele. É ser marcada pela revelação dele. Uma palavra que instrui. Uma palavra que nos exorta. Uma palavra que nos insere num caminho de retidão que nos leva cada vez mais até Ele. Então sim, a caminhada com Cristo, ela é recheada de bênçãos. Ela é recheada de benefícios. Existem benefícios em caminhar com Cristo. A gente olha assim para o sofrimento e diz: olha, Cristo, o Cristo sofredor, não vai ser glorificado em nossa vida pelo carro do ano. Mas porque diante da maior aflição, nós nos mantemos fiel a Ele e Ele é glorificado. Sim. Sim, nós sabemos disso. Mas também existe o outro lado da moeda, que são bênçãos. Ele nos abençoa. Ele muda uma situação em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. Ele não é um Deus distante, mas perto, nos sonda, nos conhece, sabe das nossas dificuldades, os anseios do nosso coração, deseja nos abençoar, rico em misericórdia, rico em bondade. Ele é o nosso Deus. Mas, a caminhada com Ele se torna tão preciosa, não por aquilo que Ele faz por nós, mas por quem Ele é e porque Ele está nela. O que tornou a peregrinação tão preciosa não era uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. Não era água saindo da rocha. Não era pão caindo do céu. O que tornou a peregrinação tão preciosa é porque quando Moisés recebeu uma revelação de Deus, de como deveria ser armada as tribos, de como eles viveriam em comunidade, existia um Deus dizendo o seguinte: coloque o tabernáculo no meio, porque eu quero habitar com vocês. O que tornou a peregrinação tão preciosa é porque Deus está dizendo: eu estou com vocês. O que torna a nossa jornada tão preciosa de fé, o que torna o nosso relacionamento com Cristo tão precioso, é porque nós temos Ele. E porque nós podemos ser beijados pelas palavras dEle. Sim, é verdade. Quando há em nós alguma espécie de carência, e quando eu falo carência, eu digo uma carência realmente espiritual.
uma aflição em nós, um sentimento de abandono, eu posso em minhas orações pedir: Senhor, me beija com a sua palavra. Me dá revelação de quem tu és. Eu não quero mais uma bênção. Eu não quero mais um milagre. Eu tenho uma expectativa daquilo que o Senhor pode fazer amanhã e depois de amanhã. Mas o que eu quero hoje é a revelação viva de Cristo. Eu quero que os meus olhos se abram. Eu quero ver quem Ele é. Ela está dizendo: me educa com os seus lábios. Me molda pelo seu caráter. Me molda pelo seu amor. Eu não sei se isso é algo que você está acostumado a cultivar, mas eu quero te encorajar somente isso essa manhã, do início ao fim dessa mensagem. Você precisa ter profundas afeições e desejos pelo seu amado. É só o que você precisa. É o que vai te manter de pé durante toda a sua caminhada. Porque a revelação dele é melhor do que o vinho. Ela vai dizer o seguinte: não há dúvida para nós de que, sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Quando a Bíblia ela fala de vinho, ela fala de prazer e alegria. Ela fala de algo que nos satisfaz. Ela fala de algo que bate lá em cima, nos dá esse fervor, essa alegria. Só quem bebeu uma taça de vinho aqui sabe disso. Final de ano ali, com a família. Sabe aquele sentimento de alegria, êxtase. Quando a Bíblia fala de vinho, fala disso, de prazeres. E eu quero classificar 2 vinhos, o vinho bom e o vinho ruim. Gabriel, qual é o vinho bom? O vinho bom é tudo aquilo que Deus pode fazer por nós. É todos esses benefícios que eu disse que a caminhada com Cristo proporciona. Sim. Então a gente se sacia desse vinho. Ele diz: sim, beba desse vinho. É o que eu preparei para você, o melhor está sendo dedicado agora, no final da festa. A gente está no final da festa, você não sabe disso. Amém. A gente está bebendo do vinho novo, a gente prova dele. Agora, o vinho velho, pelo outro lado, é aquilo que alimenta os nossos desejos carnais. É aquilo que causa um prazer em nós e um prazer momentâneo, passageiro. Obrigado, irmão. Um prazer momentâneo e passageiro. Causa uma alegria momentânea, a gente sabe disso. E ela está dizendo o seguinte: o seu carinho, o seu amor é melhor do que o vinho. Seja o vinho bom ou o vinho ruim, Deus é maior até mesmo do que as suas próprias bênçãos para nós. E tem muita gente se saciando com o vinho e parando nele. E tem muita gente presa em um milagre que foi feito há 10 anos atrás. E então quando perguntam para ela de quem Deus é, ela só consegue descrevê-lo a partir desse milagre. E por mais impactante que seja, por mais maravilhoso que seja uma restauração, uma salvação, eu creio mesmo no poder de Deus, mas existe uma revelação maior. E ela está dizendo: o seu carinho, o seu amor é maior, é melhor do que esse vinho. Então se você se alegra, se você se satisfaz nele, entenda, Deus é maior do que isso. Deus é maior do que isso. Deus é melhor do que esse vinho que tem sido derramado. E vinho novo não entra em odres velhos, a gente sabe disso. Por mais que a gente deseje isso e deseje ser transformado para receber esse vinho novo, ele está dizendo: olha para quem está trazendo a taça, não somente para o que está dentro dela. E quem está trazendo a taça para você? Quem está sendo esse responsável por te trazer a alegria? Ou essa motivação, esse objeto de alegria é mais precioso para você do que aquele que trouxe? Do que aquele que tem revelado? Do que aquele que tem manifesto esse vinho? Essa canção de amor, ela deve nos perturbar num sentido de que, olhando para a minha vida hoje, eu preciso sair de uma zona de conforto. Eu preciso sair de uma zona de mornidão, de frieza espiritual. Eu não quero que os meus dias com Ele sejam só mais alguns encontros, só um devocional programado. Outro dia eu vi uma história de alguém falando que tem até contagem ali, 60 minutos. Meu amigo, se eu precisar de contagem, eu não quero isso. A gente tem as nossas programações, os nossos dias, a gente sabe que precisa ter uma agenda para isso, para se organizar. Organização é bíblica, nós temos um Deus que é organizado, amém? Amém. Mas diante da presença dele, a gente não deve ter pressa, meus amigos. Numa adoração como essa, como ter pressa? Como ter coragem de olhar no relógio e dizer quando esse Davi vai parar de cantar? Cara, não tem como. Porque estar diante dele é estar diante da eternidade. Sim.
Estar diante dele é ter a sua vida ressignificada. É você saber que só uma palavra pode mudar o seu destino para sempre. E não importa quão maduro você seja, não importa o quão experiente, o quão conhecedor da palavra você seja, não importa, cara. Diante dele é revelação, e é revelação, e é revelação, e deve ser acender esse anseio em nós. Me beija com as suas palavras, me leva a um lugar de intimidade, porque o seu amor ele é melhor do que todo vinho que possa ser oferecido nessa terra. Todo vinho que possa ser oferecido. Se tem algo que eu quero me satisfazer e me ver alcoólatra, bêbado, é dele. É dele, meus amigos. É dele. E ela continua dizendo para nós, no verso de número 3, a fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado. E não é à toa que as jovens te amam. Não é comum a gente olhar para toda essa característica de perfume, fragrância, esses versos, essa instrução, e não se lembrar de Lucas capítulo 7, da mulher pecadora. A mulher pecadora, ela se achega como penetra em uma casa, pronta a adorar a Cristo, rompendo com aquele frasco, derruma um nardo puro e unge os pés de Jesus e enxuga com o seu cabelo. Aqui eu abro um parênteses. Gabriel, como que eu sei que uma adoração foi verdadeira? Como que eu sei que eu entreguei um culto genuíno para ele hoje, aqui na República, e fui embora para casa? Quando o cheiro que estava nos pés daquele homem, não sei porquê, também estava na minha cabeça. Sim. Quando eu volto para minha casa e eu sinto o cheiro em mim dele. Porque a verdadeira adoração não é somente aquilo que você faz, mas quem você é. Quando ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, ela está dizendo: eu não só estou entregando algo de valor para você, eu estou me entregando a você. O meu cabelo está sendo colocado nos seus pés. Eu recebo o seu cheiro hoje em mim. E meus amigos, o perfume de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Um frasco valioso foi quebrado naquela cruz e a fragrância dele preencheu toda a terra. E então Paulo vai dizer para nós em Filipenses capítulo 2, verso 9 em diante, um texto tão conhecido por nós: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, toda a terra verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Esse nome preenche essa terra. Esse nome preenche essa casa hoje. Esse nome está posto sobre você. Esse perfume foi derramado na cruz. E ela está dizendo aqui para nós: esse perfume, o seu nome, ele é como esse perfume derramado. Não é à toa que as jovens te amam. Quem são essas jovens? Aponta assim para você. Você é a jovem mais bela. Você é a noiva mais amada. E ela está dizendo assim: toda essa noiva, todas essas jovens, elas te desejam. O seu perfume nos atrai. Essa fragrância, ela é irresistível. É um cheiro suave. Se lembra aí da última vez que você ouviu falar da cruz? Se lembra aí de quando você estava naquelas águas do batismo? E aquele pastor, aquele líder olhando para você, falando no seu ouvido, disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como não se dobrar a isso? Como não se render a essa revelação? Isso nos empurra para Ele. Isso nos leva para Ele. E eu quero dizer uma coisa: quanto mais valor você der a esse perfume, mais você vai conseguir cumprir o maior e o melhor mandamento. Qual que é ele? O maior e o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você der valor a esse perfume, que é Cristo sendo derramado, é Cristo que vai te levar ao cumprimento desse mandamento. Porque não é possível amar a Deus sem ter a Deus. Não tem como você corresponder ao amor dele por você sem que você não tenha ele. Sem que você não tenha ele agindo em graça e em favor sobre a sua vida, abrindo os seus olhos, te tirando do lugar de frieza, de morte espiritual. Então ele nos empurra para ele simplesmente por esse desejo. É quando você sentado a primeira vez num banco de uma igreja, ou então numa praça, ouvindo aquele povo louco lá com violão.
Tem alguns aqui. Com o povo louco lá com violão numa praça adorando a Deus. E aí você tá passando com a mochila, você tá passando até com o fone. Mas aí vem aquele cheiro, meu amigo. O perfume chega até você. Isso te atrai. Isso te incomoda. Você fala, eu não posso seguir viagem. Eu vou perder o metrô, não tem problema. Eu vou perder o trem, não tem problema. Existe um perfume ecoando ali. Um cheiro que me atrai, que me aproxima dele. Não é à toa que nós o amamos. Não é sem razão que nós o desejamos, não é. Não é. Existe um motivo para esse amor. Existe um motivo para que todas as vezes a gente vê alguns aqui lá do Capão, lá da Zona Sul, se deslocar até aqui a República, com o coração queimando, pronto a amá-lo, pronto a servi-lo, pronto para derramar o melhor para ele. Não é à toa. Não é à toa. Isso não é radicalismo. Isso não é simplesmente um desejo de estar em um clube, em comunidade. Não. Isso é algo irresistível. É o que te faz levantar numa segunda-feira pela manhã e dizer assim, nossa Senhor, mais um trabalho. Não. É o que te faz levantar numa segunda-feira, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Ainda naquele trabalho com aquele patrão abençoado. Por favor, não posta isso não. Você olhar e falar, Senhor, eu quero graça. Por favor, que a minha vida não seja banal, que os meus dias não sejam, sabe, eu não quero ter uma vida à deriva, eu quero ter um propósito de vida, porque o seu nome foi posto sobre mim. Eu estou encharcado desse perfume, eu estou banhado com o cheiro de Cristo. Depois de um domingo como esse, você simplesmente viver a semana como se nada tivesse acontecido. Não, eu tenho o cheiro dele em mim. Que as pessoas sintam-se atraídas pelo cheiro de Cristo em mim. Que as pessoas vejam o nome que foi posto sobre mim, o nome de Cristo. Nome que está acima de todo outro nome. É esse perfume derramado. Sim, glória a Deus. É esse perfume derramado. No verso de número 4, ela vai dizer o seguinte: leva-me com você. Vamos depressa, leva-me o rei para os seus aposentos. Em outras versões está escrito, leva-me para a sua recâmara. Eu não sei se você tem esse entendimento de como era um palácio real na época, mas era muito semelhante à figura de um tabernáculo, onde se dividiam em 3 níveis. Num palácio era a ante-recâmara, nós tínhamos a câmara e a recâmara, 3 níveis, assim como no tabernáculo. Agora, quando ela está dizendo o seguinte, eu quero que você me leve às suas recâmaras, eu quero que você me leve aos seus aposentos, 2 coisas nós temos aqui nesse texto. Primeiro, quem nos conduz a esse lugar é Ele. Quem nos leva a esse lugar de intimidade, não há outro senão Ele. E ela sabe disso. Por isso que ela grita em alta voz, leva-me, me conduz. Porque eu mesmo não consigo ir para as suas recâmaras. Eu mesmo não tenho acesso até elas se o Senhor não me levar. Eu mesmo não tenho como sair desse lugar de mornidão. Eu mesmo não tenho como sair desse lugar de frieza se o Senhor não me tomar pela mão e me conduzir. Então nós temos não somente um desejo, uma decisão do coração, mas um Deus que corresponde a esse desejo. Um Deus que está atento aos desejos e às intenções do meu e do seu coração por Ele. Sim. Então Ele corresponde. Então Ele sim nos leva a esse lugar porque Ele pode fazer isso. E se eu pudesse fazer uma ilustração para tornar isso ainda mais claro, é como uma casa. O Dan vai entender o que eu estou falando, talvez alguns aqui também que são pais. O quarto é o lugar onde a gente esconde as fraldas. O quarto é o lugar onde a gente esconde a bagunça. Quando a gente recebe alguém em casa, abre a porta do quarto, joga toda a bagunça pra lá. E olha como minha casa tá linda e arrumada. E existem alguns níveis dentro dessa casa. Se você está recebendo uma pessoa a primeira vez, com certeza o lugar onde ela vai ficar é na sala. Sem dúvida. Fica à vontade, pega aqui o controle, muda de canal, a gente vai conversando. O segundo nível é você pegar essa pessoa e conduzir até a sua cozinha. Porque o que tem na cozinha, Gabriel? Tem mesa. Na mesa a gente desfruta de conversa. Na mesa a gente é olho no olho. Na mesa a gente consegue colocar o coração para fora. Transparência.
é um nível mais alto de intimidade. E você não vai oferecer café expresso, não, é coado. Você consegue chamar aquela pessoa na mesa e falar: olha o que eu tenho preparado para você, e você celebrar isso comigo. Olha essa comunhão que eu preparei para você. É um outro nível. Muitas das pessoas que talvez foi na sua casa, você não conduziu a cozinha, mas ficou ali na sala. No máximo foi no banheiro. Agora tem um lugar que com certeza você não leva qualquer pessoa. E é o quarto. E é os aposentos do rei. E essa mulher, ela está dizendo: leva-me, não à sua sala. Eu não quero estar na sua sala. Talvez a sala você já conheceu. Talvez a sala é onde você está hoje. Leva-me para a sua cozinha, não? A cozinha talvez é aquele lugar onde você se senta todos os meses, aqui como a mesa da ceia. Quão precioso é! Sim, é maravilhoso. É desejável essa mesa. Nós obedecemos a Ele estando nela. Sim. Mas ela está dizendo assim: leva-me aos seus aposentos, ao seu quarto, ao lugar onde vai estar somente eu e você. Onde a minha intimidade não vai ser medida pelas pessoas à minha volta para saber se eu choro ou não no culto. Onde a minha nudez pode ser exposta. Ah, meu Deus. Porque talvez num discipulado você consegue tirar só uma peça da sua roupa. E aí você olha para o seu pastor e fala assim: ó, realmente, esse é o meu defeito, sabe? Esse é o meu pecado. Essa é a minha falha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas quando você chega diante de Cristo, não tem como. Você está nos aposentos dele. Você está como Adão e Eva encontrados naquele jardim. Você está nu diante dele. A transparência, a intimidade profunda, onde as suas lágrimas são oração, onde os seus defeitos são expostos, onde ele consegue ver todas as carências da sua alma, as dores que existem em você. Você não tem máscaras, você não tem como se manipular um relacionamento diante das recâmaras, diante dos aposentos, diante do Santo dos Santos. Você é 100% você. E você tem ousadia para chegar nesse lugar, por quê? Porque você está coberto com o perfume derramado que é Cristo. Então você chega diante do Santo dos Santos e você diz: Senhor, esse é quem eu sou. Esse é um homem falho, essa é uma mulher falha, esse é quem eu sou, mas sente o meu cheiro. Eu tenho o cheiro do perfume derramado, eu tenho o cheiro de Cristo. Então me leva a uma intimidade, a um nível muito profundo de amor com o Senhor, onde eu serei saciado, onde a sala não seria o suficiente, onde a cozinha não seria o suficiente, mas nos seus aposentos é onde eu quero estar, é nos seus aposentos que eu quero permanecer, é lá, é fora de um lugar às vezes de programações, de religiosidade, é fora de um lugar de manipulação, é fora. Algo que me pegou muito foi na ceia do último domingo. E sim, eu vejo os vídeos de vocês, tá bom? Se tem visualização lá, é a minha. E eu vi aquela mesa maravilhosa, enquanto vocês estavam arrumando, o Dan falou: cara, não vai ser uma liturgia aqui, não vai. Não vai ser uma liturgia. Por mais que a gente tente organizar, realmente é bom a organização, mas não vai ser isso. Vamos nos assentar à mesa. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar, cara. Isso é uma marca que Deus deu a vocês. Sim. Isso é precioso demais. E a pergunta é, quando essa casa tiver 50, 100 membros, talvez vocês precisem de uma mesa que vá daqui até... Eu não sei. Vamos lá, mano. Problema bom. Problema bom, vamos desejar ele para ser resolvido. É fora de um lugar de paradigmas. Rompe as estruturas. É um lugar de aposento. E Deus sabe o quanto é difícil para mim. Deus sabe o quanto há uma luta dentro de mim para não cair nesse lugar de extrema liturgia, colocar tudo dentro de uma caixinha. Porque nós estamos diante da noiva dia após dia.
Eu sou parte dela. Mas estar aqui como amigo do noivo exige um nível muito grande de responsabilidade. Como medir os sentimentos? Amar a noiva mais do que o próprio Cristo ame ela. A gente saber mensurar esse amor. Saber conduzir essa noiva, assim como Paulo vai dizer, apresentá-la imaculada, apresentá-la adornada, santa, para Cristo, para o noivo. Então não importa quanto tempo passe, eu quero te encorajar a isso. Essa é a minha mensagem hoje, e que isso se estenda para o coração do Dan, e que isso se estenda sobre vocês. Precisamos de um amor genuíno pelo amado. É preciso que haja esse clamor nos seus lábios. Você precisa fazer essa oração. Você precisa desejá-lo como ela deseja o seu noivo. Você precisa disso. É o que vai sustentar a sua jornada. Não são as bênçãos, não são os milagres, não é o reconhecimento, não é os aplausos, não é o glamour do evangelho. Por mais glamuroso que seja um altar, por mais santo e brilhoso que seja uma jornada com ele, isso às vezes brilha os nossos olhos, não é isso que vai nos manter de pé, não é. É um amor genuíno por ele, porque nós somos alimentados por esse amor, é o que vai nos sustentar. É quando nós olhamos para Isaías dizendo assim, olha, eu tenho ali querubins olhando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão constantemente, aí o Apocalipse vai dizer, eles estão olhando e declarando santo, santo, santo. E o que fazem eles permanecer nesse ciclo de adoração? O que faz? Porque todas as vezes que esses seres celestiais abrem os seus olhos e veem Deus, e veem Ele assentado no trono, é revelação, e isso vai alimentando eles, a tal ponto de essa adoração ser contínua e eterna. Então, se Deus está dizendo para nós que na figura de Cristo podemos provar da eternidade agora, abra os seus olhos e veja Cristo. Sim. Abra os seus olhos e veja a glória de Cristo e seja alimentado em adoração por Ele e seja alimentado em amor por Ele. Sim. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo é a única coisa que Cristo deixou para nós, como igreja, como família, como indivíduo. E essa é a caminhada que Ele deseja nos colocar. Esse é o trilho que precisamos correr. O texto que é a base, que fundamenta a nossa casa. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo o que fazemos é correspondê-lo àquilo que Ele fez. Tudo o que fazemos como igreja, todas as nossas ações, todas as nossas missões, todo o nosso relacionamento é correspondência. Ele deu o primeiro passo. Por mais que Cantares comece com a amada, com o cântico dela, em cada uma dessas palavras a gente vê a liderança do noivo. Como ele a conduz, como ele a atrai. Em Cantares, no capítulo número 5, é ele quem bate a porta. É ele quem a procura. É ela que, estando em uma espécie de distração, não consegue abrir a porta a tempo, e então ele sai e ela se vê ali sozinha. É sempre ele que dá esse primeiro passo. Então, se isso não te faz assumir um posicionamento, se isso não se faz ser completamente lançado sobre ele em rendição, eu não sei mais o que vai fazer. Eu não sei mais. Que o nosso amor por Ele possa ser renovado hoje. Que o nosso desejo por Ele possa ser renovado hoje. Eu não quero ter pressa agora, mas só feche os seus olhos. Se tem algo que eu desejo tanto nas ministrações, eu sempre falo isso, é quando chega num momento onde as minhas palavras já não são suficientes mais. Onde as minhas palavras são limitadas demais. E a gente só precisa ser conduzido por Ele.
Por favor, não confie na sua força em se aproximar a Ele. Não dependa da sua força para chegar até Ele. Como termina nesse verso, ela vai dizer o seguinte, que o coro é: nós nos alegramos, nós celebramos esse relacionamento. Nós olhamos para vocês e conseguimos nos alegrar e ver o quão amável, o quão desejável é o amor da noiva pelo noivo. O quão corajoso, o quão desperto é esse amor dela por ele. Mas também o quão fiel é esse amor dele por ela. Como ele corresponde aos desejos e afeições dela. E isso não é sobre uma força nossa, mas é sobre uma consciência, um entendimento de que nós estamos apoiados nele. E ele pode nos tomar pelas mãos hoje e nos levar a esse lugar de intimidade. Enquanto nós estávamos adorando ali, eu senti no meu espírito o quão existem filhos apaixonados nessa casa. Eu senti muito vivo em mim uma paixão por parte de vocês. E de corações e de histórias que teriam talvez alguns motivos para deixar esse lugar de amor. Para ver essa paixão se esgotando. Talvez frustrado, decepcionado com algumas coisas. A jornada muito exausta, algumas marcas. Mas se vai avivar o coração de vocês hoje, se vai encorajar vocês hoje, eu sinto no meu espírito de dizer para vocês que o Senhor está presente a cada encontro de vocês aqui, a cada movimentação de vocês como igreja. E Ele tem encontrado corações apaixonados. E enquanto Ele encontrar nessa casa homens e mulheres com profundas afeições por Ele, Ele vai corresponder. Ele vai corresponder. Ele vai corresponder. Eu me lembro quando nós estávamos aqui com o Farney e vocês estavam celebrando o aniversário de igreja. No final nós conversamos e era possível ver alegria em vocês. Era possível ver somente no olhar, numa conversa, alegria em vocês. Senhor, eu oro para que essa alegria ela permaneça, Senhor. Ela permaneça e se renove a cada dia, Senhor. E o Senhor pode sim sondar as intenções do coração dos seus filhos. O Senhor pode sim sondar as intenções do coração do povo dessa casa. Porque não há, Senhor, desejos egoístas, Senhor. Não há, Senhor, desejos, não há segundas intenções, não há desejos maldosos. Existe um povo apaixonado aqui, Senhor. E existe um povo que deseja ser guiado por esse amor, caminhar por esse amor. O que faz esse povo se reunir e sair por essas ruas? O que faz esse povo parar por cada criança, cada família? Empenhar esforço, aplicar esforço, coragem, determinação por algo maior. É porque o seu amor continua sustentando essa casa. Então renova o seu amor sobre os corações hoje aqui. Por favor. Renova o seu amor sobre os corações hoje aqui. Para que eles permaneçam nesse lugar. Para que eles permaneçam sobre essa palavra. Tudo que nós precisamos não é um bom plano, é de uma palavra do Senhor. É de uma palavra do Senhor. Senhor, eu quero ver com os meus olhos o mover espiritual que o Senhor está começando nessa casa, Senhor. E está levando os seus filhos a esse lugar. Todos aqueles que pisarem aqui, todos aqueles que entrarem em contato, Senhor, que eles possam ver a revelação de quem Tu és. Que eles possam sentir o cheiro do perfume, Senhor. Senhor, começa a estreitar, Senhor, os caminhos. Começa a apontá-los, Senhor. Começa a dar destino, Senhor. Sim, Jesus. Nós desejamos o Senhor.
Vamos lá, se você pudesse, você tem liberdade, se você quiser se colocar de pé, se quiser se colocar de joelho, se movimentar, você tem liberdade, é isso agora. Deixa que o Espírito Santo veja essas palavras que você ouviu sendo colocadas em prática na sua vida agora. Mateus 6,6 fala de um lugar de intimidade ali no quarto. Você tem liberdade para esse lugar hoje. Vamos lá, vamos lá.